Bem-vindos, né? Novamente à nossa live. O tema de hoje é proibido ficar triste. Então é um tema onde a gente vai abordar essa emoção, esse sentimento tristeza. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Você já deve ter visto esse título em algum lugar. Aproveito também para te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal, no meu Instagram, Coisas do Bem 7. Também se inscrever no meu canal do YouTube, João de Bem. Lá eu tenho os outros temas, né, que a gente já discutiu nas lives desses últimos dias, então você pode acessar lá. E também no meu site, www.joandebem.com. Lá você encontra também assuntos que a gente já discutiu aqui e o artigo que dá base à discussão, né, ao tema da live de hoje. Então, é só você entrar lá, é só você se achegar lá no nosso site, se chegar no meu YouTube, chegar aqui no Instagram e assistir e compartilhar esse vídeo, beleza? Bom, então vamos começar a nossa discussão, porque o assunto é legal, o assunto é bacana e a gente vai longe nesse assunto. Eu gostaria de começar, né, lembrando que quem nunca ouviu falar daquela famosa frase "e viveram felizes para sempre", né? Uma frase que a gente encontra em contos de fadas, em historinhas que geralmente a gente conta para crianças, né? E eu acredito que tem muita gente que hoje vive e acredita que felizes para sempre é legal, é possível, né? Quem sabe o Felizes para Sempre hoje em dia seja aquela fotinho que a digital influencer posta no Instagram, ou aquela foto que o jogador de futebol posta, né, no stories dele com aquela casa chique, com aquele carro. Sei lá, muitas coisas hoje podem fazer esse papel, né, essa função de felizes para sempre. Mas, se a gente for avaliar, Felizes para Sempre está presente nos contos de fadas, que são historinhas que a gente conta para crianças. Traduzindo, Felizes para Sempre é uma forma imatura, é uma forma simples, é uma forma infantil, né, da gente encarar a vida. Aí você deve estar perguntando, mas então o que tem a ver Felizes para Sempre com o tema de hoje, que é proibido ficar triste? Bom, você já parou para perceber que na sociedade de hoje é praticamente é, proibido ficar triste? Né? Toda vez que esse sentimento surge, ou toda vez que ele começa a tomar conta de você, parece que entra numa voz ali que fala assim: pare, opa, acabou, não sinta isso, não, esse sentimento não é legal, bloqueie isso, dê um fim a esse sentimento. Hoje em dia, na nossa sociedade, sentir tristeza é algo ruim, é algo proibido. É algo que para muitas pessoas isso chega a ser até um sentimento que tem que ser bloqueado, né? Há um problema, há algum defeito quando você está permitindo se viver ou permitindo experimentar essa emoção. Mas não tem proveito nenhum a gente sentir tristeza? Experimentar esse sentimento é perigoso? Demonstrar essa emoção, demonstrar que estamos tristes é ser uma pessoa fraca? E eu queria chamar a sua atenção para esses dois paralelos, esses dois pontos: sentir tristeza e emoção tristeza, sentimento tristeza e emoção tristeza. Vamos nos focar aqui um pouquinho. Existe diferença entre emoção e sentimento? Olha, a princípio, na linguagem popular, assim, né, a gente faz muito, usa muito a mesma coisa, né, como se fosse uma coisa igual a outra, emoção igual a sentimento. Mas existe diferença. Emoção e sentimento são coisas diferentes. E eu queria que você acompanhasse comigo. Emoção. A definição de emoção pelo dicionário: é uma reação orgânica de intensidade e duração variável, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, entre outras, de grande excitação mental.
Ou seja, emoção é algo que a gente vivencia no corpo, que tem resultados, que tem experiências dentro, né, do corpo. Então, a emoção deixa você com o rosto vermelho, com a cara ruborizada, os olhos ficam pequenininhos, a pele arrepia, você fica trêmulo. Isto é emoção, tá? Então, emoção, ela é vivenciada no corpo físico. Enquanto o sentimento, aí a gente vai ver agora a definição de sentimento. O que é sentimento? Sentimento é um ato ou efeito de sentir-se. Sentir algo. Aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber, apreciar algo. Então, olha que interessante. Emoção está no corpo e sentimento está na mente. Tá, talvez ficou um pouquinho confuso, mereça um pouquinho mais de explicação. Eu até já comentei antes, né, que a gente usa muito isso em forma de sinônimo e tal. Então eu busquei a definição, o conhecimento de um neurocientista português que escreveu muito sobre isso, muito sobre emoções. Ele chama Antônio Damasio. Ele é médico, neurologista, e ele estuda o cérebro e as emoções humanas há muito tempo. E olha como ele faz um exemplo sobre a diferença entre sentimento e emoção. As emoções ocorrem no teatro do corpo. Os sentimentos ocorrem no teatro da mente. Então, volto, né, àquele ponto onde a emoção ela ocorre no corpo, ela tem uma manifestação física, corpórea, na face, nos membros, e os sentimentos já é uma coisa que ocorre lá dentro do seu cérebro, dentro da sua mente. Então, a gente pode perceber uma emoção brotando com a aceleração do coração, como eu falei, com os pelos arrepiando, com aquela, né, ruga que surge no meio da testa, com, né, o fechar dos olhos. Tudo isso são dicas de que a pessoa está vivendo uma emoção. Mas não necessariamente nos fala de que ela está sentindo, que ela está vivenciando um sentimento. Olha que interessante. Enquanto emoções a gente não esconde, sentimentos são possíveis de ser escondidos. Nós podemos esconder sentimentos. Tem pessoas que conseguem criar essa habilidade. Elas estão tristes por dentro, elas estão se sentindo, né, mal, elas estão vivenciando alegria por dentro, mas elas estão com o rosto de planta. Não demonstram nada, né? Não estão evidenciando aqui para o externo qualquer tipo de demonstração do sentimento. Nos dias de hoje, como a gente já comentou antes, é praticamente em todo lugar a gente escuta vozes que dizem: não fique triste, seja alegre o tempo todo. Sentir tristeza é ruim. Quando você está triste não está legal. Você pode entrar em depressão se você ficar triste. Existem muitos problemas que podem vir da tristeza. E essas vozes, elas são frequentes. Né? Mas será que isso é uma verdade? Será que realmente é proibido ficar triste? Né? E tem muita gente que acredita que tristeza pode levar à depressão, que tristeza é uma coisa ruim, que tristeza é uma coisa que a gente tem que bloquear e que é um sentimento que a gente não pode vivenciar. Tá, mas e se esse sentimento vier? Se ele acontecer, até porque ele acontece, a gente tem que bloquear ele? Evitar? O que a gente pode fazer? Né? Tem algum proveito? Se a gente sente tristeza, ela tem algum proveito para o nosso corpo, para a nossa cabeça, para a nossa existência? A tristeza, ela é uma das 7 emoções básicas do ser humano, junto com felicidade, raiva, surpresa, medo, nojo e desprezo. Então, existem 7 emoções básicas que todos nós, eu, você que está me assistindo, todos nós vivenciamos. A tristeza é uma delas, junto com a felicidade, a raiva, a surpresa, o medo, o nojo, o desprezo.
Eu gosto muito da caracterização que Paul Ekman, que é um psicólogo americano, ele foi eleito um dos 100 melhores psicólogos do século XX. Ele, inclusive, participou do desenvolvimento do detector de mentiras e ele fez pesquisas no mundo todo. O que que ele pesquisou sobre emoções, sobre sentimentos, né? O que que Ekman trouxe para nós? Ele viajou o mundo todo, ele foi em diversos povos, em diversas culturas, diversas etnias, e ele percebeu que em todos os lugares as emoções estão presentes e que elas se manifestam facialmente nos olhos, na boca, no rosto, da mesma forma. Ele foi numa tribo que vive praticamente isolada do mundo, né, do convívio com a cultura ocidental, e lá ele viu que, da mesma forma que aqui uma pessoa, quando está com raiva, né, franze a testa e diminui o olhar, a mesma coisa acontece lá. Ou quando a pessoa está triste, que ela se torna cabisbaixa e tem um olhar baixo, a pupila, né, se abaixa, ele percebeu a mesma coisa. No Japão, na Austrália, na Ásia, ele percebeu isso em todos os lugares do mundo. Então ele é uma pessoa que estudou profundamente isso. Ele foi o consultor da série, né, americana Lie to Me, e ele ensinava como as pessoas a pegarem pequenos detalhes de que a pessoa está mentindo, né, em depoimentos do FBI, de grandes criminosos, e ele foi um cara que se especializou nisso. E ele deixou claro, tristeza é universal. Todos sentem tristeza. É uma emoção experimentada por várias pessoas, então não tem como fugir. Neste momento, se tem alguém sentindo tristeza, essa pessoa pode estar até aí do seu lado. Ela pode estar sentada aí do seu lado, ela pode estar vivenciando a tristeza, mas não necessariamente ela pode estar expressando isso no rosto dela, tá bom? Ele mostrou que a expressão dos sentimentos, das emoções, né, no rosto, na face, no corpo, pode ser controlada. Ele deixou isso bem claro. Então, sabendo que a tristeza é um sentimento universal, que não tem como fugir, que todo mundo sente, por que as pessoas não querem sentir tristeza? Bom, eu diria que existe um movimento meio que silencioso, mas crescente, de desconstrução do ser humano enquanto indivíduo que pode sentir e vivenciar emoções. É um movimento cada vez mais crescente. Né? É como se estar natural, ser natural, estar ligado nas suas emoções, naquilo que você sente, não fosse algo bom. Eu costumo falar muito isso com os pacientes do tipo assim, olha, nós temos cheiro, e cheiro faz parte do corpo. E você tem que aceitar o seu cheiro. Né? A gente tem burburinho e tem paciente que vem às vezes para tratar comigo porque tá sentindo aquele barulhinho do estômago e acha que aquilo é um problema. Né? E não, burburinho faz parte do corpo. Emoções também fazem parte, sentimentos também fazem parte da gente. E nós precisamos aprender que isso é natural, que isso é algo normal. Pense comigo aqui. Você não vê uma propaganda de um grupo de pessoas naquele restaurante de hambúrguer legal, todas chorando, tristes, né? Nossa, meu Deus, que coisa, que hambúrguer ruim. Ai, nossa, ele vai me dar colesterol. Ai, meu Deus, ai, eu vou morrer de infarto. Né? Não rola, não é desse jeito que a coisa anda, né? Nem você vê o cara que acabou de sair com um carro novo da concessionária. Ai, eu tenho um boleto agora para pagar de 50 prestações. Ai, a Bíblia, como diz a minha amiga Veridiane, né? Eu tô com uma Bíblia em casa agora e tal. Não é assim que as coisas funcionam, né? E esses dias eu tava reparando uma moça que é influencer digital, com o corpo sarado, lindo, e ela, jantinha de hoje, pizza. Oi? Né? Tipo, tá. Ela chegou aquele corpinho sarado comendo pizza, né? Uma pizza inteira todos os dias, né? Não, né? Não mesmo. É, Daí já surge um movimento de inadequação.
Se você sentir tristeza, você está inadequado, porque nos stories das redes sociais as pessoas estão alegres, na televisão as pessoas estão alegres, em todos os lugares as pessoas estão alegres. Então, se eu estou triste, eu estou inadequado. Se eu estou inadequado, eu tenho um problema. E o problema está comigo e eu preciso resolver. Até porque se tá todo mundo feliz e eu não estou feliz, tem alguma coisa, né? E aí entra uma outra consideração, que felicidade hoje é muito diferente de felicidade há 500 anos atrás. Né? 500 anos atrás, ser feliz, não ter tristeza, era ter comida, né? Era poder comer. Era ter uma mesa grande e sentar ali, e vamos comer, vamos ser felizes. E hoje eu já atendi adolescentes que estão tristes, estão vivendo emoções de tristeza, estão deprimidos, porque não tem o celular da época. Porque a mãe e o pai não podem dar um celular. Né? Então, assim, o conceito de felicidade, ele a todo momento, de hoje, ele é muito vulnerável. É uma ditadura mesmo da felicidade, né? É, a Veridiane está comentando isso. É uma ditadura, ou você tem ou você não tem. E aí, se você se você embarca nessa onda, nessa ditadura da felicidade, você acaba vivenciando uma inadequação e pensando, meu, tenho um problema. E eu estou com um problema muito grande. E aí eu acho que preciso de alguma coisa. E é interessante, porque pensa comigo, se você tem um problema e você precisa de uma solução para resolver o seu problema, alguém vai mostrar essa solução, alguém tem que te dar essa solução. E logo, logo, e assim, olha que interessante, acompanha comigo aqui como é algo muito bem estruturado, é algo muito bem planejado, isso é fruto de pessoas que estudaram a mente humana e que conhecem o funcionamento do seu corpo. Olha só, estou eu na rede social, estou lá no Stories. Ah, nossa, a moça, que sorriso lindo, nossa, aquela que eu falei, magrinha, ai, cara, ela tá comendo uma pizza. Mano, como que ela consegue ter esse corpo lindo comendo uma pizza? Caraca, nossa, não vale a pena, porque, meu, eu tô gordo e não consigo, que triste. Ah, tá, passo para outras stories. Nossa, que casal, mano, olha a casa deles, que filhos bonitos, como eles são felizes. Nossa, a minha casa nem é minha ainda, nossa, eu vivo de aluguel, pô. Passa outro stories. Nossa, que viagem! Eles foram para um lugar lindo. Nossa, que. Opa! Você vivenciou tristeza, tristeza, tristeza. Você não é feliz. Você não pode sentir algo triste em você. Aí no meio desse story surge uma propaganda de uma roupa linda em promoção. Promoção! Tal roupa linda, R$ 24,90. Opa! Vou comprar isso para ficar feliz. Porque eu já tive, né? Nossa, eu não estou bem agora, estou inadequado, e se eu comprar isso, eu vou ficar feliz. E rede social hoje tem servido para isso, né? A gente acaba vivenciando ali aquele movimento, a gente meio que sem perceber. As propagandas, elas entram no meio de vários momentos de alegria, onde você fica inadequado, 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 e depois vem um artigo, uma propaganda de venda para justamente te pegar e fazer você comprar e fazer você gastar dinheiro com aquilo, achando que a felicidade está em gastar, está em comprar. E se você não acreditou nisso, isso é um conhecimento que já tem mais de 50 anos. Não se enganem, não achem que isso aqui é mera invenção de agora. Tem 50 anos que já se sabe que a inadequação, a tristeza pode ser você gerar no seu público, gerar em quem está te ouvindo um sentimento de inadequação, faz com que ele acredite em você. Isso é artimanha usada em discursos, em oratória, em propaganda de marketing e agora é utilizada nas redes sociais. Robin Skinner, que foi um psiquiatra, né, que foi pioneiro em terapias de tratamento de doenças mentais, ele nos alerta sobre o perigo de se ignorar a tristeza, de se passar por cima desse sentimento, ou sufocá-la.
Ele sugeria que a ignorar a tristeza, não olhar para ela, né, desativar a tristeza, nós ficamos superficiais e maníacos. Lembram de quando eu comecei a live falando do Felizes para Sempre, que é coisinha para criança, porque criança acredita porque ela tem uma vivência de mundo superficial, né? Pouco experimentada, de pouca experiência. Lembram disso? E então, quando a gente acredita no Felizes para Sempre, nós somos superficiais. E maníacos que ele está falando aqui, não é mania de ter uma rotina, um hábito. Não, maníacos é um termo médico que se refere a você ter um comportamento agitado, agir impulsivamente. Então, olha, quando eu sufoco a minha tristeza, a tendência que eu tenho é que ela volte de forma impulsiva e superficial. E, e qual forma mais superficial e impulsiva que a gente tem do que comer, gastar dinheiro, do que satisfazer as nossas necessidades rápidas, né? As necessidades básicas, né? Bom, passaram alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje, sentir tristeza, as pessoas vão sentir dó de você ou vão te isolar. Né? O preconceito contra a tristeza é tão grande que as pessoas acabam tentando isolar. A Marli falou, a felicidade é diferente para cada pessoa experimenta a partir das suas experiências de vida, né, o que é felicidade. A Paty falando, a tristeza pode acontecer em momentos de nossas vidas por algum acontecimento. Isso não quer dizer que somos tristes. Beleza, Paty, um excelente comentário. O Jair está falando, às vezes quando você está triste, a pessoa te isola como se fosse contagioso. E não, emoções não são contagiosas. Né? Se fosse assim, você teria que todo mundo vivenciaria o mesmo tipo de reação, o mesmo tipo de emoção a uma experiência. De alguém que está ali do lado. E na verdade não é. A gente tem empatia pela emoção do outro. Isso sim, mas a gente não se contamina pela emoção do outro, tá? A Anne ou a Denise estão falando, viver nossas emoções nos faz amadurecer. Isso é excelente, isso é muito importante. Negar a tristeza nos dias de hoje é produzir um bando de adultos superficiais e que agem impulsivamente. E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né, gente? E tem alguém que ganha muito dinheiro com isso, não tem? Se você agir impulsivo, se você comprar as coisas de forma superficial. E não estou falando só da indústria de venda, não, até da indústria farmacêutica. Porque se você vivencia a tristeza e acaba acreditando, né, nessa tristeza e acaba sufocando os seus sentimentos e não deixando eles saírem, você acaba vivenciando uma doença e depois é você que vai consumir os remédios do tratamento. Então, existe toda uma crítica que nós precisamos fazer enquanto indivíduos, enquanto sociedade, às mídias do que as redes sociais nos apresentam como felicidade, felizes para sempre. Mas você pode estar me perguntando, então, Jonatas, e a depressão? Né? Eu já ouvi falar que tristeza leva à depressão. Né? Então, é uma verdade? Isso é um fato? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente uma coisa. A depressão é uma doença que nós médicos fazemos o diagnóstico, então o diagnóstico dela não é feito por pesquisa no Dr. Google, tá bom? Não é indo lá que você vai saber se você está com depressão ou não. Ela é um diagnóstico médico. Existem critérios, existem sinais, existem sintomas que a gente procura na conversa, na consulta com o paciente, e que se o paciente preencher esses critérios, preencher esses sintomas, a gente pode dar o diagnóstico de depressão. Mas nem todo mundo que está experimentando tristeza está com depressão. Nem todo mundo que experimenta tristeza todos os dias possui depressão. Nem todo mundo que viveu tristeza por um período longo
vai conseguir a depressão. Uai, Jonatas, mas peraí, mas isso é uma informação nova, porque todo lugar que eu vejo, é, fala, se você está sentindo tristeza há muito tempo, você pode estar com depressão. Calma. Dentre os muitos sinais e sintomas que a gente tem de uma pessoa que pode ou que está com depressão, a vivência da tristeza é um, mas não é o único. Então, você ter tristeza não significa que você está com depressão. Exemplo, você perdeu um ente querido. Até 2 anos daquela morte, você vai vivenciar o luto. É comum, é um espaço de tempo esperado da vivência do luto. E é normal você viver tristeza. E nem por isso você vai ser diagnosticado com depressão. É uma tristeza decorrente de uma vivência externa, né, da percepção de algo, uma pessoa que você, né, de um rompimento brusco de uma relação. Né? Inclusive para a psicanálise, luto, né, e melancolia, a experiência desses sentimentos mais tristes, ela surge do rompimento de qualquer relação afetiva. Seja essa relação com um objeto, com uma pessoa, com uma experiência, uma mudança de cidade. Você muda de cidade de uma hora para outra, né? Contra a sua vontade. E aí você vai viver tristeza. E não necessariamente a depressão. Ah, eu fui demitido. Você vai viver tristeza, mas não é depressão. Entendem? Ficou claro? Viver a tristeza, experimentar a tristeza não é depressão. Existem muitas outras coisas que levam à depressão. Muitas, muitas. A gente tem que ter outras coisas que estão na depressão, né? Que fazem parte da depressão e a gente precisa entender isso. Esses dias eu atendi um senhor idoso, né? Ele veio e ele havia pegado o coronavírus. Ele tinha perdido um irmão há 30 dias, né, atrás por causa de coronavírus e ele estava com a esposa internada também por causa de coronavírus. E a queixa dele naquele momento é que ele não estava conseguindo dormir. Ele falou para mim, doutor, eu tô há alguns dias sem conseguir dormir. Aí conversando com ele, eu perguntei para ele, né, o que estava acontecendo, né, o porquê que ele não estava conseguindo dormir. E eu via sabe, quando ele queria chorar. Tinha algo aqui dentro, tinha um sentimento ali que não saía, né? Tinha uma emoção presa ali. É, e aí, num determinado momento, eu perguntei para ele: que sentimento que o senhor está vivendo? Aí ele falou: medo e tristeza. Medo, né? Óbvio, a esposa dele estava internada, então ele estava com medo dela morrer também. E tristeza por toda aquela situação. Ele havia perdido o irmão há pouco tempo. Aí eu falei: tudo bem o senhor sentir tristeza. Faz parte. Não está errado. Errado estaria se o senhor chegasse aqui pra mim agora, rindo, e falando, nossa, eu perdi meu irmão, que legal, rindo. Aí eu ia falar, opa, esse velhinho tá tantã, o senhor tá caduquinho. Mas não, tudo bem, o senhor pode ficar triste. É normal. É normal para uma pessoa que tá com luta, é normal para uma pessoa que tá na situação do senhor ficar triste. Gente, esse senhor começou a chorar. E ele chorava, chorava. E ele ficou alguns minutos num choro tão intenso. Aquilo brotou tão profundo dele. Eu acho que essa vontade, dessa tristeza, estava agarrada, estava retida há tanto tempo, né? E aquilo tomou conta dele de uma maneira. E ele colocou aquilo para fora e eu deixei ele chorar por uns minutos, né? E depois de uns minutos que ele estava chorando, eu falei assim: e agora? Como é que o senhor tá? Eu tô melhor, eu tô me sentindo melhor. Aí eu perguntei pra ele, mas por que o senhor não tinha conseguido chorar antes e tal? Ah, minhas filhas não estavam deixando eu chorar, falavam que não era pra eu chorar porque senão eu ia ficar mal. Mal ele tava porque ele não tava chorando. Que sociedade é essa que a gente vive, que a gente proíbe né, uma pessoa de chorar a morte do irmão, a tristeza da esposa que, né, de anos de vida juntos que estava internada, e a gente fala para eles: não, não chorem, não, você não pode chorar.
Que, né? E justamente os filhos, ele é de uma outra geração. Uma geração que vivencia o bloqueio, às vezes, dos sentimentos, das emoções, por outros motivos, mas os filhos, nós, a nossa geração, que geração é essa que a gente fala para as pessoas? Não é pelo contrário, gente, não. É normal ficar triste, é normal sentir tristeza, é normal você perceber essa emoção e dar vazão a ela. É normal chorar. Faz parte chorar. E não há nada de errado com isso. Pelo contrário, quando você sufoca o choro, ele pode voltar para você com uma outra coisa muito ruim. Quanto mais tempo você leva a elaborar aquela emoção, mais tempo você leva a dar, né, uma vazão positiva, a entender a emoção, a levar né, em consideração o processo todo, pior vai ser para você. E para finalizar, né, eu queria deixar 4 dicas para vocês. 4 dicas aqui que eu considero importantes, né, para esse tema. Primeiro, aceite o sentimento que você está tendo. Aceite. Né? Ok. Tristeza é normal. Tá bom. Vai passar. Mas é normal. Ah, mas ela tá durando um dia. Ela durou algumas horas. Ok. Aceite. Olhe para o sentimento. Eu estou sentindo nojo. Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo tristeza. Deixe ele vir e perceba ele. Segundo, vivencie o sentimento. Uma coisa é você aceitar, eu estou triste. Outra coisa é, a tristeza pode me fazer chorar. A tristeza pode me fazer ficar quietinho. A tristeza pode fazer com que eu me exponha menos. A tristeza pode fazer com que eu me isole um pouco das pessoas. E tudo bem. Vivenciar a tristeza, vivenciar o choro, vivenciar a saudade de um ente querido, vivenciar a tristeza porque você perdeu o emprego, vivenciar a tristeza porque você foi obrigado a mudar de uma cidade sem querer, ótimo, tudo bem. Vivencie, tire um momento para sentar e chorar, sentar e ficar triste. Não quero fazer nada, legal. Você que é pai e mãe, respeite esse momento dos seus filhos também. É muito comum que às vezes os adolescentes, né, estão um pouquinho tristes e você fica lá, ei, calma, deixa eles lá, daqui a pouco passa. Vivenciar as emoções, vivenciar os sentimentos é importante. Uma outra dica que eu quero deixar aqui é assista o filme Divertidamente. É um filme da Disney, da Pixar. O filme é fantástico. É uma lição para quem é adulto, para quem é criança. Ele fala, ele mostra, né, através de uma linguagem super simples, a importância de você ter a tristeza, a felicidade, o nojo, a raiva, né, todos os sentimentos e como eles, né, são importantes na dinâmica do cérebro. Né? Então, por exemplo, se você é feliz o tempo todo, você não consegue perceber a importância de momentos de tristeza. E que a tristeza às vezes vem para justamente dar o equilíbrio, né? O equilíbrio do, da balança, para você valorizar os momentos de alegria que já passaram. Né? E ver, nossa, eu tinha isso, eu conquistei isso. É importante. A raiva, enquanto sentimento que faz com que você, né, não fique, não aceite uma situação externa. Então é um filme fantástico, numa linguagem super simples. Ele é baseado nas teorias do Paul Ekman também. Então vale a pena você assistir. Fica aqui a minha dica para você de assistir esse filme. E a minha quarta dica é: procure ajuda terapêutica. Relevante, tá? E se você perceber que a tristeza não está conseguindo, não está saindo de você, que ela está estranha, que você não consegue lidar, que você está ficando paralisado, que você está patinando, que essa tristeza está começando a te dar outros, né, tem outras coisas juntos. Então está afetando o seu sono, afetando a sua alimentação, afetando a sua disposição de ir para o trabalho, está afetando a sua relação com o seu cônjuge, está afetando a sua relação com o seu corpo. Procure ajuda relevante. E aí, gente, é uma coisa. Pastor,
padre, pai de santo, coaching, livro de autoajuda, vídeo do YouTube, live do Instagram, não é tratamento para depressão. Tá? Então, por favor, quem faz diagnóstico é médico, quem trata é médico e psicólogo. Tem muita gente que não melhora, tem muita gente que não evolui, tem gente aí que fica patinando, tem gente que não consegue sair da depressão, ou faz um tratamento errado, ou acaba se afundando em um monte de coisas que não tem nada a ver porque não procura tratamento nos lugares corretos. Tratamento é com médico e psicólogo. Tá bom? Então, por favor. Ah, porque eu tenho um livro maravilhoso, esse livro me ajudou a curar a depressão. Oi? Não é por aí. Ah, porque eu assisti o vídeo do fulano de tal que fui no coach. Por favor. Tá? E mesmo assim tem que ser alguém de relevância, de qualidade, porque existem muitas pessoas que são negacionistas, que até em vez de te ajudar, vão até piorar. Então pense em você, na hora de procurar ajuda, procure ajuda relevante, tá bom, gente? Procure alguém que realmente vai cuidar do que mais importa, que é você, que é dos seus sintomas, que é dos seus sentimentos, tá bom? Que você que tá aqui possa se sentir livre, possa aprender que há liberdade para sentir as emoções que você está vivenciando. Não negue. Sentimentos estão aí para você vivê-los. Emoções estão aí para você experimentá-las. Beleza? Foi muito bom estar aqui com você. Lembre-se de se inscrever no meu canal, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nos vemos em breve, tá bom? Beijo, beijo, boa noite para vocês aí e até mais.